Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Depois de um feriado, estamos voltando com as nossas aulas. E hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, nós iremos iniciar com a nossa disciplina de ciências, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os organismos microscópicos, tá? Quais são os organismos microscópicos? Nós vimos que na aula passada sobre os micro-organismos e vimos que não é possível que a gente veja a olho nu. Nós precisamos usar um microscópio. Existe uma infinidade de organismos microscópicos. Por isso, eles foram classificados em grupos para melhor facilitar o nosso estudo. Os grupos são bactérias, vírus, fungos e protozoários. Mesmo sendo microscópicos, esses seres vivos eles podem ser maléficos e benéficos. Quando benéficos, eles participam da produção de alimentos, por exemplo. E se forem maléficos, eles trazem doenças. Compreendam que os micro-organismos que ficam nas mãos ao tocarmos em corrimãos, maçanetas, eles podem entrar no nosso organismo quando pegamos nos alimentos, tipo as frutas e verduras, se a gente não lava elas e não higienizamos as mãos, tá? Isso aí eu estou falando da bactéria, certo? Os lactobacilos vivos são os probióticos, né? Eles são bactérias benéficas ao nosso corpo, estão presentes em alimentos tipo leite fermentado e até em nosso próprio intestino, facilitando assim um melhor funcionamento do nosso intestino. Já os vírus, apesar dos vírus causarem doenças, eles são diferentes das bactérias. Enquanto as bactérias, né, elas vivem por si mesmas, os vírus dependem das células para existir, uma vez que são consideradas partículas infecciosas. O vírus se reproduz, né? Chamamos do tempo de incubação. Os vírus eles destroem as células hospedeiras para se dissipar e entram em novas células, reproduzindo-se novamente. Vamos fazer a leitura agora do livro, tá? Quais são os organismos microscópicos? O pai explicou para Elias que há um mundo invisível ao nosso redor, com muitos micro-organismos, ou seja, seres tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, mas somente com o auxílio de um microscópio. É o caso, por exemplo, das bactérias, dos vírus, de alguns tipos de fungos e dos protozoários. Por essa razão, esses seres são chamados de organismos microscópicos. Elias ficou imaginando quais e como seriam os organismos microscópicos. Vejam as imagens que ele criou em sua cabeça, referente a esses seres. Olha só o que ele criou. Isso aqui é a imaginação de Elias, como seriam esses seres, tá? Vamos lá. Elias queria saber mais sobre os organismos microscópicos. Então, Jairo explicou que as bactérias, os vírus, fungos e os protozoários podem ser bons ou maus, ou perigosos à saúde humana. É o que a tia já falou, tá? Existem os benéficos e existem os maléficos. Vamos continuar. Na página 7, número 5, Elias ficou pensando em exemplos de situações nas quais esses organismos podem atuar como bons, maus ou perigosos. Será que você consegue ajudá-lo? Ligue cada informação a seguir ao tipo de organismo correspondente. Então, aqui, geralmente não provocam doenças, mas alterações nos alimentos, como mau cheiro, mau sabor e mau aspecto. Fazem com que as pessoas adoeçam e podem até mesmo matar. Ajudam na digestão de alimentos, na elaboração de medicamentos, como a penicilina, e na fabricação de certos alimentos, como o queijo e o iogurte. Aí aqui do outro lado tem organismos microscópicos bons, organismos microscópicos maus e organismos microscópicos perigosos. As bactérias. Elias, quer comer alguma coisa antes de ir para casa? Sim, estou com muita fome. Então vamos lavar as mãos. Não quero que fiquemos doentes.
Aprendi na escola que lavar as mãos evita certas doenças causadas por bactérias. Isso mesmo, Elias está certo, né? Elias tem razão. Dependendo da higiene do local, micro-organismos perigosos podem provocar doenças de origem alimentar, como a salmonelose, causada pela bactéria Salmonella enterica, que pode causar diarreia volumosa com náuseas e vômitos. Essa doença é contraída pela ingestão de alimentos contaminados. Né? Muitas vezes a gente come alimentos sem lavar, né? Lanchamos de lugares que a gente não conhece, como é a higiene daquele local, e acabamos pegando alguma doença em relação a isso. A tia vai dar um exemplo da tia, tá? A tia teve uma bactéria no estômago, tá? Que o nome da bactéria é H. pylori. E como foi que foi contraída essa bactéria? Essa bactéria ela foi contraída de alimentos, de verduras, né, mal lavadas. Né? Alface, tomate, cebola, de verduras que não eram bem lavadas e por isso essa bactéria se alojou no estômago da tia. A tia tratou, né, tomou os remédios que o médico passou e já está boa. Mas só fazendo uma abertura aí, então, quando ele fala na questão da higiene, né, nós temos que ter cuidado. As frutas e verduras nós temos que lavar, sim, sempre, não tem jeito, tá? Outra coisa é a questão também da higienização de nossas mãos. Né? As nossas mãos elas têm que estar sempre higienizadas. Nós estamos vendo aí o coronavírus, né? Essa doença que veio, né, com essa pandemia e que nós estamos em casa por isso. Né? Mas aí nós precisamos tomar os cuidados, nós precisamos higienizar sempre as mãos. Isso é constantemente nós temos que estar fazendo essa higienização para que a gente não contraia, né, certos tipos de doenças. Vamos lá. Há outras doenças que podem ser provocadas por bactérias, como a cólera, causada pelo Vibrio colérico, e a tuberculose, transmitida pelo bacilo de Koch. A cólera é transmitida ao ser humano pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Quando chega ao intestino humano, a bactéria se reproduz muito e passa a liberar substâncias tóxicas. Essas substâncias atacam o aparelho do intestino, provocando diarreia. Já a tuberculose é transmitida, por exemplo, por meio da inspiração da poeira do ar. Essa bactéria se reproduz e se desenvolve nas áreas do corpo com muito oxigênio e, por esse motivo, desenvolve-se rapidamente nos pulmões, prejudicando esses órgãos do corpo humano. Para muitos desses males, existem os antibióticos específicos que inibem o crescimento das bactérias. Aí aqui ele mostra, né, o Vibrio colérico, que é o causador da cólera, e mostra também o da tuberculose. A tuberculose e a cólera foram descobertas por Robert Koch, importante bacteriologista alemão. Número 6. Os micro-organismos de que fala o texto acima podem ser considerados bons, maus ou perigosos à saúde humana. Por quê? As bactérias são organismos microscópicos que estão em praticamente todos os meios, na terra, na água e no ar, na superfície ou no interior dos organismos, em objetos e nos materiais de decomposição. Um pequeno volume de água, por exemplo, pode conter milhões de bactérias. Página 9. Elas apresentam grande diversidade de formas e funções, e sua reprodução é rápida e simples. Quando se apresentam isoladamente, as bactérias recebem o nome de acordo com o seu formato. Coccus, que é a esfera, bacilos, que é o bastão, espirilos, que é a espiral, e vibrião, que é uma vírgula. Então, aqui, ó, ele mostra o coccus, ó, o bacilo, o vibrião e o espirilo. Essas são as bactérias. Então, vamos lá.
Depois das bactérias, nós vamos falar sobre os vírus, tá? Lembra que a tia já falou um pouquinho lá na frente sobre os vírus, tá? No restaurante havia muitas pessoas. Para evitar a transmissão de doenças pelo ar em locais como esse, algumas condições são importantes. 7. De acordo com o que você estudou até aqui, responda que condições são essas. Ainda bem que o ambiente está bem ventilado. Assim não seremos contaminados por algum vírus. Vírus? A palavra vírus significa veneno. O nome é bem apropriado, pois não existe vírus bom. Todos fazem mal à saúde das pessoas, dos animais ou das plantas. Já explicou ao filho que o vírus são partículas infecciosas diferentes das bactérias. Eles têm estrutura simples e parasitam as células do corpo humano. Eles se reproduzem nessas células e no final do processo quebram para se libertar. Parasitar, ato de viver à custa de outro organismo prejudicando. Então, vírus é o que nós estamos ouvindo ultimamente, é essa palavra aí, vírus, relacionada a quem? Ao coronavírus, não é isso? E nós sabemos que nós não temos que estar em lugares fechados, com muitas pessoas, nós temos que estar higienizando nossas mãos, nós não podemos estar pegando em coisas, colocando a mão no rosto, no olho, no nariz, na boca, não. E está usando sempre o quê? O álcool em gel, lavando as mãos sempre com sabão. Né? Nós estamos tendo esse cuidado e esse cuidado ele precisa ser seguido sempre, tá? Então, vamos continuar. Os vírus têm sido alvo de discussão científica há muito tempo, pois alguns cientistas consideram seres vivos, outros não, pois fora da célula hospedeira, os vírus são inativos. Veja como ocorre a reprodução. Então, ó, vírus, ó, célula hospedeira, né, absorção, aí vem a entrada, a replicação, ó, e aqui a liberação. Assim como as bactérias, os vírus apresentam várias formas. Veja os desenhos esquemáticos a seguir, feitos com base na estrutura de alguns vírus. Então, ó, tá aqui. O vírus da gripe, o vírus que causa HIV, né, que é a AIDS, o vírus do tabaco e o bacteriófago, vírus que ataca bactérias. E nós temos o mais conhecido, né, que nós ultimamente estamos ouvindo muito falar deles, que é o vírus, o coronavírus, que é esse aqui. Se você notar o coronavírus, ele é parecido com o vírus do HIV, né? O vírus que causa a AIDS. Então, vamos lá. Elias quis saber por que o vírus causa doenças. O pai explicou que geralmente eles destroem as células que parasitam. O vírus da AIDS, por exemplo, parasita as células do sistema de imunização e pode ficar instalado em diferentes partes do organismo. Sistema de imunização. Sistema encarregado de defender o corpo contra micro-organismos. O coronavírus, ele está associado, né? São parasitas do sistema o quê? Que ataca o sistema respiratório, tá? Se a gente voltar um pouquinho aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho, onde fala aqui, hora da pesquisa. Pesquise e anote algumas doenças que podem ser contraídas por vírus e aponte quais delas você já contraiu. Busque e escreva também as formas de transmissão. Você vai pesquisar 2 ou 3 doenças que são causadas por vírus, que são contraídas através do vírus, e dizer como é que ela é transmitida. Vai escrever como é que ela é transmitida e se você já teve alguma dessas doenças, tá? Continuando aqui, número 8, observe o esquema de reprodução do vírus no começo da página. Qual é o tipo de vírus que está representado? Letra B. Que tipo de célula ele ataca? Ok? Então, nós ficamos por aqui com essa aula de ciências. Espero que vocês tenham entendido e respondam à atividade.